imaginar que há 26 anos atrás, mais ou menos, eu me converti. E eu me converti, eu era uma pessoa completamente ignorante. Então eu era Hare Krishna, minha família gostava do Krishna, do Yogananda, do Buda, do Allan Kardec. Minha família acreditava que Deus era uma força, uma energia, que bastava você ser uma boa pessoa, que bastava você fazer o bem, que você iria para o céu. E eu, quando cheguei na igreja, eu não sabia nada disso, tudo que nós estamos falando aqui. Eu estou me deliciando com todas as falas, né? Mas eu não sabia absolutamente nada. E eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez falarem porque Jesus morreu por nós, eu fiquei num estado assim de crise, porque eu pensei, mas eu não pedi para ele morrer. Neste vídeo surpreendente, Sara Shiva revela como foi sua conversão após anos vivendo em meio a diferentes crenças e filosofias espirituais. O que ela ouviu sobre Jesus a deixou em crise, e a partir daí, sua vida nunca mais foi a mesma. Uma história forte, cheia de reflexões profundas sobre fé, verdade e o vazio que nada consegue preencher. Eu não pedi por causa de que ele morreu por mim, se eu não pedi por que ele precisava morrer, se ele era Deus, por que ele precisava morrer. Existem milhares de pessoas nos assistindo que talvez estejam na condição que eu estive um dia, sem entender essas profundidades das cortes celestiais, dos tribunais celestiais, sem entender a complexidade da organização do mundo espiritual e achando que basta você ser uma boa pessoa. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso aqui, para falar o seguinte: você que de repente chegou aqui e tá caindo de paraquedas, talvez você tenha a sua fé, a sua religião, como eu tive um dia. Só que um dia eu abri a minha cabeça e o meu ouvido para ouvir, abri o meu coração para ouvir a versão da Bíblia da história do universo. Porque todas as religiões têm uma versão. Se você olhar cada religião, ela tem uma versão da história do mundo. Até aquela cientologia. Tá falando de criação do mundo. Até a cientologia tem uma versão de como é que o mundo chegou onde está. Todas as religiões, eles criam alguma versão de por que o mundo está como está. No kardecismo, eu fui kardecista 6 anos antes de eu ser convertida. Antes de Jesus me alcançar. 6 anos eu fui kardecista. No kardecismo, acredita-se que tudo de ruim você está respondendo por coisas que você fez erradas na sua vida passada. É verdade. Cada uma das religiões tem crenças específicas. Só que um dia eu abri meu coração para ler a Bíblia e conhecer a história de Jesus e descobri uma coisa incrível. Faz muito sentido e coerência se você ler a história da Bíblia, quando você começa a perceber, poxa, o mundo é lindo, a terra é linda, a natureza é linda, a humanidade tem pessoas boas, tem gente ruim também, mas tem pessoas boas. Aí vem aquela pergunta que é o que você falou agora. Não é Deus que está em cima de uma montanha acusando e botando as pessoas para se lascar. Deus estabeleceu leis espirituais, estabeleceu o mundo espiritual com regras, e Deus tinha criado tudo perfeito. Um dia... Uma ordem. Uma criou a ordem perfeita. E um dia, um casal que representavam a primeira humanidade, a primeira natureza da humanidade, que era Adão e Eva, era uma figura da humanidade. Esse casal se rebelou, voltando-se as costas para Deus, como o pastor Cote falou. Eles se voltaram as costas para Deus. De que forma? De uma maneira muito sutil. Assim como um anjo se rebelou no passado. Que é mais difícil de analisar e de estudar. Por quê? Porque está tudo na esfera do mistério. Deus, tem coisas que Deus não revela claramente na Bíblia, e essa é a intenção dele. Porque o que eu percebo no meu discernimento é que Deus não quer ser comprovado. Porque Deus poderia se comprovar a própria existência num estalar de dedo. Ele não quer, porque senão ele anula a salvação pela fé. Então, ele quer que exista sempre um ponto de interrogação para que as pessoas, ainda que elas tenham muitos sentimentos e provas, etc., elas tenham que exercer fé para crer. Deus não vai provar a própria existência, porque essa é a pegadinha dele. Ele só quer com ele, na eternidade, quem tá com ele porque ama, por fé, e não por interesse. Porque se fosse comprovado, todo mundo, até quem não presta e quem é perverso, iria seguir a ele, porque ia estar comprovado. Então Deus, na sua soberania, ele também gosta de esconder
certas coisas por interesse próprio. Só que se você começar a analisar a Bíblia, foi aí que eu me converti, você vai encontrar coerência. Coerência na história que a Bíblia conta. Deus tinha criado tudo perfeito e um dia um casal que representava a humanidade se virou as costas para ele. Qual foi a forma deles virarem as costas? Foi quando eles desobedeceram uma ordem da legislação, que o apóstolo Miguel falou. O mundo espiritual não tem democracia, só tem monarquia. E há um rei que estabelece o que é certo e o que é errado. É assim que é o mundo espiritual. Aí, o que aconteceu? Quando essa humanidade fez isso... Quebrou essa regra. Quebrou, abriu a porta para o mal entrar. Então, hoje, nós temos uma dimensão que tem o bem e o mal. Deus deixou que o mal existisse, até para que todos possam escolher se querem seguir a Deus ou se querem seguir o mal. Muitas pessoas nos ouvindo vão duvidar disso, vão achar que é mais uma versão de alguma nova religião ou de um braço de uma religião. Porém, aí é onde vem a experiência espiritual da fé. Eu desafio cada um que está aqui a fechar os olhos, sozinho no seu quarto, e falar com Deus, chamando pelo nome de Jesus Cristo, e buscar aquilo que é invisível, porque Deus não vai comprovar a sua existência até que se cumpra o tempo, os tempos e a época, e o fim dos tempos se cumpra, porque Ele não quer com Ele na eternidade pessoas perversas. Ele não está carente, Deus não é um Deus carente, que por favor me amem e fiquem comigo. Como muitas pessoas podem ser carentes e pensarem, se Deus existisse, né? E Ele não é assim, a personalidade dele não é assim. Então é uma coisa interessante de eu compartilhar com vocês e com todos que estiverem nos ouvindo, é que eu, pastor Cote, saí desse buraco da mistura das religiões. E eu tinha uma mente completamente inundada por enganos. E eu acreditava em tudo, menos em Jesus. Até porque eu achava, poxa, se ele fosse Deus mesmo, pra que morrer na cruz? Até que eu entendi que Deus havia permitido isso acontecer, até mesmo para ele mostrar para o homem que o fim da falência de todas as forças do homem, porque nós tentamos vencer pela nossa força, mas o fim da lei, como Paulo disse, é Cristo. Eu tento vencer, eu tento conseguir ser feliz, e eu dou com os burros na água, chego na frustração. Porque, na verdade, me falta a essência inicial da criação, que é a conexão com esse Deus que o pastor Cote falou. Toda vez que o povo virava as costas, abandonava essa conexão, dava tudo errado. E não é só dar errado do lado de fora, dava errado dentro, porque tem muita gente que tem tudo, vive num lugar seguro, tem dinheiro na conta, milhões, tem tudo que alguém pode buscar e tem um vazio terrível na alma. Então é um assunto extremamente profundo falar sobre guerra espiritual, porque quando a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de guerra de dentro, de guerra de fora. Concorda? E você, o que achou desse testemunho da Sara Shiva? Já viveu alguma experiência que mudou completamente sua forma de enxergar a fé e a vida? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais cortes e reflexões como essa.